Madame Bovary sou eu. Essa foi uma das frases que o Gustave Flaubert, autor desta obra, disse em julgamento. Sim, ele foi a julgamento por causa dessa obra. A gente vai chegar lá sobre essa história. Essa foi a última leitura coletiva do ano passado, agora em 2022, aqui do canal. A gente leu junto, foi bem bacana. Iniciamos uma nova etapa das leituras coletivas aqui do Calhamaços Clássicos, onde eu abro uma sala via Meet, todos entram ali, a gente fica dialogando sobre o livro e cada um tem uma percepção. E o que é bom é que cada um pode conversar ali olhando olho no olho, né? Enfim, vamos conversar hoje sobre Madame Bovary. Senta que lá vem história e tem muita coisa, é um livro polêmico, é um livro que tem muitas camadas e também muita crítica. Vamos lá! Considerado o precursor do realismo, onde muito de nós, né, gostamos dessa vertente da literatura, onde mostra muito mais da nossa realidade, do dia a dia, do ser humano em que ele está inserido. Eu gosto muito do realismo, né? É interessante que esse livro, e partindo ali também dos pensamentos e de tudo que o Gustave Flaubert representa, ele foi muito referenciado e reverenciado por diversos colegas ali do meio literário, né? Além do mais, esse livro, essa obra, serviu como base, uma estrutura ali para esse arcabouço, né, que foi criado em cima do realismo. Aqui no Brasil, muitos se consideram, né, que o realismo ele foi, podemos dizer, inaugurado pelo o nosso amado Machado de Assis, né? Dizem, né, que Memórias Póstumas de Brás Cubas representa esse primeiro passo, né, do realismo aqui no Brasil. Eu amo demais Memórias Póstumas de Brás Cubas e ele tem aquele humor ácido e ele representa muito da nossa sociedade. Vamos lá. Esse livro foi lançado em 1856. É um livro que, antes mesmo de ser lançado, já estavam ali os burburinhos na França, ali em Paris, sobretudo, né? As pessoas ali alvoroçadas para querer ler esse livro. Foi recorde de público, né? Foi recorde de vendas. Esse livro aqui, ele foi muito lido na época. Em contrapartida, o governo também foi bastante duro, né? Tanto que não só o governo, mas a igreja também foram muito duros. É tanto que o autor, né, o Gustave Flaubert, foi a julgamento por causa desse livro. E aí foi a julgamento por quê, Christian? Se vocês sempre fazem essa pergunta. Eu até comentei um pouco na leitura coletiva ano passado que ele foi a julgamento por ter feito ali de ser contra a moral, a moral e a honra, né, da igreja. Enfim, esse livro aqui, gente, é nada mais, nada menos do que uma crítica ferrenha à sociedade burguesa do século XIX ali, representando em Paris. Eu fiquei muito chocado ao ler esse livro. Eu fui com baixas expectativas, por isso que eu amei muito. Eu acho que não é nem por isso, porque o livro é maravilhoso. Eu gostei bastante desse livro por diversos pontos. Primeiro, eu fui pesquisar sobre Madame Bovary, porque eu queria saber um pouco da história do livro, um pouco da história do autor, e dizem que o Gustave Flaubert ele era muito, primeiro, autodidata. Por outro lado, também ele pesquisava muito, muito mesmo, qualquer coisa que ele fosse fazer, por exemplo, seus livros. Tem um livro de Gustave Flaubert que também é muito conhecido, assim, no meio literário, enfim, é um super clássico. Dizem que ele estudou muito para a construção desse livro. Esse livro foi lançado logo após a polêmica, né, tudo o julgamento e tudo a repercussão de Madame Bovary, mas parece que antes mesmo ele já estava estudando bastante sobre a história, né? E é o Salammbô. Esse livro aqui, dizem que ele viajou para o Oriente Médio para saber um pouco das histórias lá, estudou muito, leu centenas de livros para a construção dessa obra. E Madame Bovary não foi diferente. Dizem que ele fez aqui algo muito minucioso. E dá pra ver.
Se você pegar e ler o livro, você vai sentir as minúcias do autor. O que ele fez aqui? Dizem que cada frase, cada sentença ali, ele pensava e reescrevia assim, constantemente para chegar a uma espécie de perfeição. Dizem isso, né? Eu não sei se é boato, não sei se é lenda, mas dizem que o autor fazia isso. Reescrevia aquelas sentenças, aquelas frases diversas vezes, até chegar num ponto ali de equilíbrio. E a gente vê isso claramente aqui. Como a gente vê isso claramente aqui em Madame Bovary? Ao ler, a gente vê a descrição, né? E é importante isso, porque quando ele descreve as coisas, o cenário, a própria natureza da personagem, a natureza do personagem ali, Charles, né, Bovary, ele descreve de uma forma tão realista, tão minuciosa, que parece até que a gente conhece essas pessoas. E isso dá para notar aqui, né, de forma muito clara. É tanto que as emoções que a própria os personagens sentem, a gente sente junto. Enfim, aqui vai contar a história dessa jovem interioriana, né? Ela mora ali no interior, na França. Aparentemente a gente percebe que ela é uma mulher pobre, não tem ali seus em comparando com a burguesia, né? Ela tem uma renda mais baixa, mas ela é uma mulher muito sonhadora. Isso eu gostei muito da Emma por isso. A Emma é muito sonhadora. Ela quebra um pouco dos paradigmas das pessoas ali, daquela forma de mulher perfeita do século XIX, aquela mulher burguesa. A Emma, ela quebra um pouco essas expectativas. Esse livro aqui, ele vai inserir nesse ponto, né? A Emma, ali, sonhadora, lê seus romances esses muito românticos, eu disse até que chega a ser açucarados, porque são amores talvez impossíveis, amores muito românticos, que eram muito lidos naquela época. E daí vem um contraponto bem interessante do realismo, né? Aqui inserido pelo Gustave Flaubert, a crítica ao romantismo, que já era uma vertente mais obsoleta, já era algo que as pessoas já não estavam lendo tanto, mas ele queria fazer essa crítica sobre esses amores impossíveis, esses amores românticos. Então, aqui ele vai inserir um pouco dessa crítica aqui, através da personagem Emma. O livro é dividido em 3 partes. O que a gente percebe logo na primeira parte é a construção do caráter de cada personagem. A gente vê aqui no início, ele mostra muito sobre a Emma, né? Quem é a Emma? Como a Emma antes de casar com Charles. Quem é a Emma? Ela vive ali no interior, ela lê seus romances, cuida do pai. Em contrapartida, a gente vê ali a figura do Charles. O que é interessante nessa primeira parte, que o Gustave Flaubert vai contar a história do Charles desde a infância, né? A formação dele, o doutor Charles, né? Ele estudando para chegar a sua profissão, né? Que era médico. E aí ele vai chegar a todo esse ápice. A gente vê toda essa construção que é bem diferente da vida da Emma, né? A gente vê ali um menino cheio de posses, onde os pais investem nele, né? E ele cresce e vira naquele doutor bastante renomado, muito conhecido. Em contrapartida, a gente vê a Emma cuidando do pai, aquela mulher simples, aparentemente, e sonhadora, né? Sonhadora demais. A Emma aqui, eu considero que ela não é nem uma heroína e também ela não é uma vilã. Ela vai seguindo um ritmo próprio, né? Mas eu nem considero ela nem heroína e nem uma vilã, né? Ela foi muito guiada por diversos fatores esses intrínsecos a ela e fatores externos, como a própria inércia do Charles. Claro que eu não vou culpar o Charles também, tá? O Charles era um homem comum à época, um homem comum que amava, claro, sua esposa, mas ele não demonstrava o amor. Até eu discuti isso na live, né, que a gente fez, que eu disse, gente, acho que cada um tem uma forma de expressar o amor.
E aí a Emma via o Charles de uma forma estranha, né? Eu percebo isso de um homem que não expressa que ele ama, que ele tem ciúme. Enfim, ele chegava do trabalho lá cansado e ponto. Era isso. Era uma vida simples, uma vida monótona. Era um homem comum. Era um homem que não tinha tantas. Eu vejo que ele não tinha tantas ambições. Em contrapartida, a gente tem a Emma. Apesar dela ter várias ambições, muito sonhadora, mas eu não considero ela uma vilã. A Emma casa aqui com esse jovem doutor promissor. Para ela a priori ela pensa que é a oportunidade dela crescer, dela entrar na sociedade. Isso eu penso bastante, porque eu acho que como a Emma sonha bastante através desses romances, que é a crítica que o Gustavo faz com o romantismo. Eu acho que ela pensava isso, né? Ah, eu vou casar agora, vai dar certo com um homem, com um doutor, eu vou para cidade grande, eu vou me dar bem na vida, aquela coisa bem sonhadora de fato. Ela se casa com Charles, a priori o casamento anda bem, mas ela percebe ao longo do tempo aquela rotina que é muito mais comum do que a gente pensa. Não é algo que é do passado, aqui do século XIX. É super atual esse romance por causa disso. Ele vai mostrar a rotina do casamento. E a rotina do casamento, claro que isso não justifica o que ela fez, né? Mas vem ali a rotina, ela quer atenção, ela quer carinho, ela quer ser desejada, ela quer ser amada, ela quer isso, porque ela idealizou também, claro. É o desejo ali de toda mulher, mas ela idealizou isso também, muito advindo dos romances. Em diversos pontos isso fica bem claro aqui em Madame Bovary. Mas ela idealiza todos esses pontos, mas o Charles é apático, é tranquilo, ele ama ela, isso é inegável. Mas é apático, é tranquilo, é aquele homem comum que não expressa o amor, sabe? Tá ali. Mas ela queria que aquilo tivesse mais sentido na vida. E aí ela começa a sair com outros homens. Ela tem amantes, sim. Ela tem não só um amante, ela tem dois amantes. Então são homens ali diferentes. E aí, o interessante, gente, nesse ponto que eu gostei bastante, que quando ela começa a ter esse relacionamento com esses outros homens, ela se sente amada, desejada, e esses são os pontos muitíssimos interessantes, né? Ela se sente amada, desejada, ela se sente viva, né? É algo que, às vezes, isso é necessário da gente ter na nossa vida, né? Não é aquele casamento simples, mas se a gente tem um parceiro, uma parceira, a gente quer se sentir desejado, quer sentir carinho dele ou dela, quer sentir uma atenção, talvez até aquele ciúme, que não é aquele ciúme doentio, tá, gente? Mas aquele ciúme, aquela coisa de preocupação. A gente às vezes quer sentir isso. E era o que eu senti que a Emma sentia falta disso, né? E é muito interessante todo esse caráter que a Emma vai construindo ali. Eu não vou contar o final, porque é um final muito trágico, né? É um final trágico que eu acho que muitos de vocês já sabem. Mas é um final trágico, é um livro trágico, que esse livro, batendo nessa tecla da ironia, né? Que ele faz ele ironiza um pouco, essa crítica ao romantismo. Eu bato naquela tecla novamente, de que é um livro que quebra a expectativa. Por que ele quebra a expectativa? Porque ele vai de encontro, né? Ele vai totalmente pensando naquele contrário, né, do que era o romantismo e daquele negócio viveram felizes para sempre. Não é bem assim a vida, né? A vida é muito mais real do que a gente pensa. Então esse final trágico muito me impactou, né? Além disso, de tudo isso, a Emma vai contraindo dívidas
para se mostrar ali grafina, né? Podemos dizer, bem cuidada, roupas, aquela coisa toda, né? Se manter no padrão. Então ela vai contraindo dívidas e isso não vai ser bom também para ela. Então vai juntando aqui a dívida, mas também esses amantes, né? Esse adultério que está acontecendo ali. Por causa de tudo isso, né? A sociedade ali burguesa ficou um pouco revoltada com o Gustave Flaubert, porque a gente viu claramente, né? E aqui eu acho que para a época, gente, isso aqui foi escandaloso, porque aqui é simplesmente o espelho da sociedade daquela época. E eu creio que muitos, mas muitos mesmo, se reconheceram nessa história. Porque vai mostrar que o adultério não era bem assim a sociedade, que eles casavam ali e viviam felizes. Aqui o Gustave Flaubert, ele põe o dedo ali na ferida da sociedade burguesa porque eles se mostravam perfeitos demais. Eles tinham a hipocrisia, não só a sociedade burguesa, mas a igreja também. E aí vem aquela ação, né, que voltaram contra ao autor, dizendo, incriminando ele de assassinar ali a honra e a moral de uma sociedade, não sei o que. A hipocrisia a gente vê também por aí. Enfim, é um romance belíssimo, super bem escrito. Eu amei a escrita do Gustave Flaubert, eu achei elegantíssima. Então, eu super recomendo esse livro que vocês vão amar demais. Leiam Madame Bovary e que você não vai se arrepender. É um romance muito atemporal. Coisas que a gente vê aqui, que foi escrito há décadas passadas, há muitos anos atrás, são mais reais e mais atuais do que você pensa. Leiam. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E até mais. Tchau.